de outras mídias, né? Através do Face e através do Instagram, que nós estamos então fazendo uma live, né? Então é sempre uma honra para todos nós, e lembrando que o nosso objetivo é verdadeiramente trazermos, né, mais próximo de todos nós aqueles princípios, né, aquelas bases tão necessárias à formação do nosso caráter. Bases essas que são o Evangelho de Jesus, que são, né, a questão da base da ciência espírita e também tudo aquilo que está acontecendo no nosso dia a dia. Então, é uma honra, né? E que possamos, mais nessa oportunidade, levar a todos vocês que nos ouvem valores, entendimentos, princípios, porque basicamente todo o nosso trabalho, né, que inclusive o nome já diz, é Evangelho na rádio. Ou seja, nós abrimos o Evangelho de Jesus e comentamos através da base que nós nos utilizamos é desse Evangelho aqui, ó, o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Então, um dos pilares, né, do conhecimento não só espírita como evangélico é a questão do Evangelho no lar. É de nós criarmos, o verbo é instituirmos, de nós instituirmos o Evangelho nos ambientes onde que a gente se encontra. O Evangelho no lar, e aqui estamos nós para o Evangelho na rádio, né? Então, bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Realmente, né, todo sábado a gente repete as mesmas coisas, porque são importantes as repetições para que fiquem bem marcadas, para que fiquem gravadas no nosso entendimento, a gente poderia dizer assim. A questão do Evangelho, a questão espiritual, que nós nos baseamos por ele, ela é fundamental na consecução da nossa vida. Porque como é que nós vamos tomar as nossas decisões, como é que nós vamos nos guiarmos diante de tantas situações que a vida nos oferece a todos os momentos, não é nem todo dia, é a cada momento surge algo em que eu devo me posicionar, em que eu devo escolher para lá ou para cá. E em base de que eu faço essas escolhas, se não naquele conteúdo que eu carrego dentro de mim. E como é que funciona esse conteúdo, se não amparado pelo Evangelho? Por verdades que são, é óbvio que muito maiores do que nós, mas mais do que maiores do que nós, elas são milenares. Então, são ensinamentos que nos orientam a termos uma vida produtiva. E não apenas uma vida material, a vida desse corpo, dessa existência, mas a vida espiritual, que é aquilo que a gente fala seguido, né? Nós somos espíritos passando por uma experiência momentânea de aprendizado, para que ao final dessa experiência a gente carregue todo esse aprendizado adquirido. Carregue para quê? Para uma próxima oportunidade. Então, às vezes parece algo muito filosófico, muito distante, mas se nós pensarmos, nós já somos isso, nós somos diferentes. Nós olhamos ao nosso redor na rua, quanta diferença existe de procedimento. Da onde vem isso, se não desse passado que nós trazemos junto através de toda essa desse acúmulo, vamos dizer assim, de existências. E que a maioria de nós, né, poderíamos dizer que sortudos que somos, não há nada de escondido que não venha a ser revelado. Então, o próprio Jesus dizia, quem procura acha, né? Mas a doutrina ou o próprio Evangelho, ele nos dá essa base. Só que no Livro dos Espíritos, para nós termos uma ideia, existe uma pergunta que diz assim, qual é que é a maior chaga da humanidade? E a resposta é o orgulho e o egoísmo. Então, se o orgulho e o egoísmo é a maior doença, né, que nos acomete,
cabe a cada um de nós, né, tentarmos, pela humildade, né, pela abertura, né, ou seja, por estarmos, digamos assim, aceitando essas novas verdades, nos colocarmos numa posição de aprendizado. Porque quando eu me coloco dentro de uma grande família, né, Deus, nosso Pai e todos nós irmãos, quando eu me coloco também nesta família, numa questão hierárquica, ou seja, pessoas que têm mais conhecimento do que nós, pessoas que vêm com missões diferentes do que as nossas, né? Quando isso acontece, o que eu estou mais aberto para que eu receba esse apoio, esse amparo dentro da própria família. E hoje, nós negarmos o Evangelho de Jesus ou deixarmos passar de lado, né, essa base grandiosa que é o Evangelho, deixarmos passar de lado o próprio exemplo desse nosso grande mestre que foi Jesus, não nos aprofundarmos um pouco na questão daquilo que nos é oferecido no nosso dia a dia, verdadeiramente poderíamos dizer que estaríamos perdendo um tempo precioso, né, na compreensão das coisas. Até porque a nossa ideia não é angariarmos, digamos assim, adeptos. A ideia é levarmos adiante uma proposta que não é nossa. Simples assim. Então, por isso que a nossa base é o Evangelho de Jesus, né? É aquilo que ele nos ensina e, como um irmão mais velho, ele coloca como um norte, né? Quando ele também diz, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, ele coloca como uma das prioridades, né, a questão da vivência daquilo que nos ensina o Evangelho de Jesus. E é interessante, né? Porque, como tu disse, nós não estamos aqui para angariar adeptos, mas para fornecer informações que nem nossas não são simplesmente repassadas. Mas vamos dizer que a pessoa não acredita ou tem dúvidas. Coloca em prática. Tenta te guiar por algumas. Óbvio que a gente não consegue fazer tudo que está ali, né? Sem dúvida. Mas se a gente conseguir fazer uma pequena coisa do que está proposto ali, a gente pode observar a mudança que isso vai ter na nossa vida, como um todo. Porque o que mais se reclama hoje é de toda a turbulência que existe ao nosso redor, de tudo o que chega até nós e nos desequilibra, nos perturba, nos desestabiliza. E da onde vem tudo isso? Claro, está tudo fora, mas ele encontra um eco dentro. Então, para que não tenha essa reciprocidade, essa sintonia interna, nós temos que mudar o nosso padrão, nós temos que sair disso, nós temos que ir para algo novo, diferente e que nos proponha essa mudança favorável. Então, fica até como sugestão, vamos tentar, só para ver o resultado que dá. E é difícil, né? Alguém que tente e não continue, porque a grandiosidade é muito forte. E às vezes, né, o que te dá, digamos assim, essa estabilidade, o que te dá essa serenidade, o que te dá essa grandeza na lida do dia a dia, né? E radicalizando o que te levaria um dia a rezar, né, para quem te ofende, a perdoar aquele que te agride, né? Quando Jesus dizia, faça o bem para quem te faz o mal, reza para quem te calunia. Então, quer dizer, são atitudes ainda distantes para o nosso nível de consciência, mas se cada um de nós não tomarmos nossas cruzes, se cada um de nós não assumirmos uma postura evolutiva na observação, né, num primeiro momento, e num segundo momento, através desse abraçarmos, né, essa proposta evolutiva e não obrigatoriamente religiosa, porque religião, ela está lá fora. Religiosidade é um templo que estou construindo dentro de mim através de uma base, através de um entendimento, através de uma filosofia, através de um modus vivendi, né? É a maneira como eu conduzo a minha vida.
Então, às vezes a gente diz, não, tem pessoas muito religiosas, né, que abençoam armas, digamos. Tem pessoas lá, religiões que defendem um lado. Então, seria né, a minha proposta, será que verdadeiramente eu só tenho esse caminho a seguir? Ou a vida, ou a família, ou o pai como um todo, ele me dá oportunidades de aprendizado, né? Então, quando ele nos dá essas oportunidades, verdadeiramente cabe a cada um de nós, né, nos abrirmos. Por isso que eu falei, a maior chaga da humanidade é o orgulho e o egoísmo, né? Você, não quero saber disso, para mim tá bom assim, eu não quero me envolver. Enfim, nós criamos um muro, né, de proteção. Então, nós vamos abrir o Evangelho na rádio, e hoje quem abre é o Antônio, e a gente sempre recomenda, né, para aquelas pessoas que façam isso, que fazem isso em casa e tal, que fazer sempre uma oração de abertura, né, para abrir, pedindo inspiração, pedindo auxílio, e depois abre a esmo, né, leiam aquilo que está ali. Existem comentários, pode ser comentado, né, com aquelas pessoas que ali estão, e depois, no final, também é necessário um encerramento, né? Então, a abertura e o encerramento são importantes. Por quê? Porque quando tu faz essa abertura, tu pede, né, a presença, a proteção daqueles que junto conosco querem aprender. Quando tu encerra, né, tu libera, então, aquele ambiente para que as coisas voltem, digamos assim, ao normal, né? Cria uma aura, né, ao redor de um bom propósito, vamos dizer assim. Então, também é uma ideia, né, de proteção, de trazer junto toda essa... aqueles que trabalham junto do lado que a gente não enxerga. Sim, porque o sentimento tem uma força, o pensamento tem uma força e a palavra tem outra força, né? Então, a palavra, ela é muito importante. E por isso que todas as leituras, mesmo que tu esteja lendo individualmente em casa, é interessante que seja lido em voz alta, né? Não gritado, mas verbalizado. Por quê? Porque tu vai atingir um outro nível, né, de penetração, nós poderíamos dizer assim. Tu vai estar conectado mentalmente, possivelmente também tu esteja, né, espiritualmente, emocionalmente, e verbalmente tu vai criar um campo, né, através da questão das próprias palavras. Por isso que é recomendado a questão da palavra. O próprio entendimento, ele é diferente, né? Porque quando verbaliza, a captação nossa, ela é diferente do que o pensamento, que é muito... Sim. Então, vamos ver. Olha aí, ó. Fora da caridade não há salvação. Capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Inclusive até na época ele vai dar no meio, né? Porque ele vai dizer assim, porque durante muito tempo houve essa questão respeitando todos, né? Mas houve esse jargão que era, fora da igreja não há salvação, né? Então, por muito tempo isso vigorou. E aí, os próprios autores, né? Próprio Paulo, os apóstolos, Jesus, vários outros, né? Hoje mostram a cada um de nós que não é obrigatoriamente uma instituição que te salva, e sim o teu modus operandi, ou seja, a maneira como essa instituição, pode ser assim, né, ela vive dentro de ti e aí pelas tuas obras. Então, né, fora da caridade não há salvação. Então, aquela alma que não exercita, né, o doar, ela dificilmente vai encontrar um ponto de equilíbrio, porque ela não fez aquilo que tinha que ser feito. E tu abriu bem no início do capítulo. Bem na primeira página dele. Que ele dá já uma explicação evangélica, né? Ele começa com
uma passagem dita por Jesus, né? Então diz assim: ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se assentará no trono da sua glória. E todas as nações, estando reunidas diante dele, separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles que estarão à sua direita: Vinde, vós que fostes benditos por meu Pai. Possuí o reino que vos foi preparado desde o início do mundo. Porque eu tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Tive necessidade de alojamento e me alojastes. Estive nu e me vestistes. Estive doente e me visitastes. Estive na prisão e viestes me ver. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que vos vimos com fome e vos demos de comer, ou com sede e vos demos de beber? Quando foi que nós vos vimos sem teto e vos alojamos, ou sem roupa e vos vestimos? E quando foi que vos vimos doente ou na prisão e viemos vos visitar? E o rei lhes responderá: Eu vos digo em verdade, quantas vezes o fizestes em relação a um destes mais pequenos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. E dirá em seguida àqueles que estão à sua esquerda: Retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Porque eu tive fome e me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Tive necessidade de teto e não me alojastes, estive nu e não me vestiste. Estive doente e na prisão e não me visitastes. Então eles lhe responderão também: Senhor, quando foi que vos vimos com fome, com sede ou sem roupa, ou doente ou na prisão, e deixamos de vos assistir? Mas ele lhes responderá: Eu vos digo em verdade, todas as vezes que deixastes de dar essas proteções a um desses mais pequenos, deixastes de dá-las a mim. E então eles irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Essa passagem está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 25. E fala sobre o que é preciso para ser salvo, né? Como é interessante, né, o Evangelho, como ele precisa ser estudado, né? Então, às vezes as pessoas, nós, né, utilizamos isso nessa questão até que Jesus retornará, né? Retornará e aí ele vai verdadeiramente fazer isso que está aqui, né? Ou seja, ele retornaria em corpo, né, em poder e glória, e aí ele colocaria em prática, né, esse julgamento final, levando, né, uma boa turma para o céu eterno e condenando uma outra boa turma para o inferno. Também eterno. Eterno também, né, com certeza. Então, se nós nos aprofundamos um pouco dentro, né, da compreensão do nosso Pai, nós vamos ver que isso não é correto, né, fazer isso com os nossos irmãos. Nós estamos dentro da mesma família, esses nossos irmãos, por ignorância, eles não chegaram num ponto de entendimento como nós, digamos, né? E aí eles se perderam e como tal, então, serão eles relegados a um sofrimento eterno. E nós, né, que vamos dizer que nós tenhamos se salvado, aí então nós vamos para o gozo eterno, que às vezes o brinco, né, vai ser o quê? Um carteado eterno? Né? Vamos ficar ali jogando carta eternamente, tomando suco e assim por diante. Então, um Deus de bilhões de galáxias não vai ser tão medíocre ao ponto, né, de todos nós aqui estarmos fadados, restritos, né, uma coisa altamente condicionante que é, né, um céu de delícias
e um inferno, tudo eterno, né? E um inferno de sofrimento. Então, quando ele diz, né, que o Filho do Homem vai voltar, ou seja, é quando nós tomarmos consciência, né? Porque se nós admitimos a existência de um pai, se nós admitimos a existência de um irmão mais velho, se nós admitimos a questão do que tem que ser feito e do que não tem que ser feito, é um grande começo. Por isso que ele está delineando, né? Ele diz assim, não é para a igreja que tu tem que fazer, não é para mim que tu tem que fazer, né? Tu tem que, não é, às vezes nem para ti, tu tem que fazer para aquele que está no teu lado, né? Ou seja, porque sempre que tu atenderes a um dos mais pequenos, tu estás me atendendo. Porque essa é a lei. Essa é a lei. Então, o céu é a tranquilidade da prática da lei, num processo evolutivo grandioso, né? E o inferno é a dor, o sofrimento, né, de tu ter tido oportunidades, de tu não ter colocado em prática aquilo que te foi ensinado e verdadeiramente tu te cobrar, né? Tu te condena, digamos assim, por aquilo que tu não fez. Então, por isso que as parábolas de Jesus, elas são altamente didáticas, né? E simples, muito simples, né? Porque aí digamos, né? Tu não tá legal, eles vão te dizer, tá, mas tu fez, né? Tu relevou, tu perdoou, e aí nós vamos lá com um monte de desculpas, nós vamos com um monte de situações e verdadeiramente o que vai acontecer, né? Verdadeiramente nós teremos uma nova oportunidade, porque não existe essa coisa de céu eterno, né? Até aqui dos dias eu vou trazer é uma mensagem bem simples, né? Daquela mãe, aquela mãe que ela está assim na frente desse juízo final, né? A mãe. Então, à esquerda está Deus e à direita ali dela, né? Tá o representante do mal, né? E aí aquela mãe com o filho no colo está ali aguardando essa separação, né? Porque aqueles que tinham feito as coisas boas iam para o céu. E aí chega na vez dela, aí o Deus, né? Digamos, no conto, né? Na história. Na história, Deus diz assim para ela: bom, tu vem para o céu porque tu foi uma boa pessoa e tal, mas quanto ao teu filho, né? Ele se perdeu feio e ele não vai ir para o céu. Aí ela não entendeu, ela disse: como assim, né? Ele é meu filho amado? Ele disse: não, vai ter que ser assim. E nisso vem um dos representantes da negatividade e pega à força o filho e leva, né? E aí ela faz o quê? Ela vai junto com o filho e ela diz, né, para Deus, né, digamos na história. E ela diz: fica tu com esse teu céu, né, bonito, todo o que tu está dizendo, porque eu vou para o inferno, que eu prefiro ficar com meu filho do que aquilo que tu me oferece. Então, isso derruba totalmente essa questão de situações, como é que a gente poderia dizer, de um céu e um inferno, de regiões eternas de sofrimento, regiões eternas de gozo. Não, porque a maioria de nós, eu pessoalmente, eu faria a mesma coisa. Ou tu deixaria o teu filho... Não, e até entendendo, né, o porquê que ela fez isso. Não é só pelo apego, para auxiliar ele a se melhorar. Sim, por amor. A ideia é que ela vai ajudar ele nesse processo e ela fala de mudança. disso também, né? Porque que chance teria ele abandonado? Então, por isso que eu digo, que amor é esse do pai, né, que te condiciona, e tu como uma mãe, o amor que tu tem pelo teu filho é maior do que o amor do pai. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. A nossa concepção de Deus está muito distorcida, né? Né? Porque nós colocamos ele como um ser humano poderoso, que age da mesma forma que nós agimos. Então nós temos que modificar isso para poder entender esse amor
que é tão grande, e essa justiça, Poderosa é a lei, como né? que ela acontece, Poderosa é a lei, que é um dos aspectos do Pai, né? Senhor, sei que és um homem severo, né? Então, quer dizer, o Criador, o Pai, ele é firme por aquilo que ele é. Por quê? Porque ele tem um desejo sobre a sua criação e ele tem que ser firme na sua criação, que é o seu desejo, né? Então, por isso que às vezes ele não é um ser humano ah, ah, falível ou um ser humano que se adapta a situações, né? Que diz então para aquela mãe, então tá, vamos dar um jeitinho, vamos fazer assim, assado. Não tem, porque Jesus diz, vai ser até a última moeda. Tu vai pagar até a última moeda. Entende? Então, às vezes, tu diz, pô, mas é sacanagem, né? Se Deus é infinitamente bom, ele deveria perdoar. Sim, é que nós ainda não compreendemos. Então, por isso, né, que de uma forma figurada, essas parábolas, né, elas têm uma força muito grande, né, porque de uma forma figurada, elas nos ensinam aquilo que deve, aquilo que não deve e mais, né? Como deve ser feito, né? Porque quando a gente fala até em perdão, né, Antônio? Até quantas vezes devo perdoar meu irmão? Jesus até ensina, né? Até 7 vezes, Pedro fala que era... Aí ele diz, não, até 70 vezes, 7 vezes, num só dia. Ou seja, perdoar sempre. E nós dizemos que existem coisas que são imperdoáveis. Não, mas tal fato, tal atitude é Perdoo, mas imperdoável. não esqueço. Então, para ver que a gente não entendeu praticamente nada da proposta, né? E não existe isso imperdoável. Existe algo que talvez me machuque muito e que, por ter machucado muito, eu tenho que trabalhar muito aqui dentro para conseguir ressignificar isso e modificar. Mas tudo tem a ver também com a minha maneira de ser, né? Porque por que é tão forte? Por que me bate tanto? Então são as minhas questões. Eu estava observando aqui, esse título do capítulo, ele tem 2 palavras, né, que são muito interessantes, que é a caridade e a salvação, né? Porque fala em salvação e a gente sempre, por conceito, a gente pensa em céu e inferno. Tem que ir para o céu ou tem que ir para o inferno. Mas ele explica, né, o que é essa salvação e o que é a caridade. Porque, na verdade, são oportunidades de autotransformação, né? Tu te salva, entre aspas, falando, tu melhora, tu te transforma através da oportunidade de colocar em prática um ato revestido do manto da caridade, que nada mais é, como ele diz aqui, observar a necessidade de outra pessoa. Simples. E quando ele diz, tu fizeste a mim, não é que a gente pensa em fazer a Jesus, mas é que muitas vezes a gente, para ele, quer fazer tudo e para os outros, nada. Então, como somos todos interligados, somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, quando tu faz para um, tu está fazendo pelo outro. Quando tu nega um, tu nega o outro. Quando tu auxilia, tu auxilia. Mas o grande processo é interno, porque no momento em que eu atendo esse chamado, eu estou negando o meu egoísmo, o meu orgulho, eu estou me esquecendo. E fazendo isso, eu consigo emanar de uma forma cada vez maior essa centelha divina que a gente carrega, que é a presença de Deus. Porque como é que se manifesta Deus no mundo, se não através dos nossos bons atos? É por isso que eu gosto de me apoiar nesse exemplo de família, tu entende que um pai de família, bom, né? E toda a filharada, digamos assim, né? Então, é imprescindível que os mais velhos atendam aos pequenos. É imprescindível, né, que os aptos, né, façam pela obra. É imprescindível para que tu volte para tua casa justificado, tu faça aquilo que o pai te pede, né? Como é que o teu pai te diz, não, meu filho, tu faz isso, isso, isso. Aí tu não faz. Aí tu chega de meio-dia para casa, para sentar na mesa, né, que eles te dão todo esse amparo, a família ela te ampara, né, e o nosso pai, ele deu tudo que é necessário para cada um de nós. Né? Então, como é que tu vai sentar à mesa, aí o teu pai te pede, tá, mas
Tu fez aquilo que eu te pedi? Tu vai responder o quê? Né? Vai arrumar uma desculpa? Exato. E tu acha que vai colar essa desculpa para um pai amoroso e que entende? Claro que ele não vai te baixar a ripa aí na hora, não vai te mandar para o inferno eterno. Ele vai te oportunizar. Que, inclusive, quem vai te dar umas pancadas não vai ser nem o teu pai, né? Vão ser os teus irmãos, que é o que acontece, né? Vão te dar uma nasretia que dizer, pô, tu disse que tu ia para a escola e tu foi lá na praça, lá, ficou o dia inteiro lá O na que praça. tu não fez vai sobrar para nós fazer Exato, agora. porque esse teu, né, essa tua preguiça ou essa tua negatividade nos compromete também, né? Isso que tu falou é interessante porque assim, ó, muitas vezes a gente fala dentro de casa, e óbvio que a gente já ouviu isso, que nós estamos preparando filhos para o mundo, né? Por quê? Porque aqui dentro o ensino ele é amoroso, ali fora o ensino ele é doloroso. Se tu não aprender aqui, ali eles vão te cobrar com muito mais força e não tem ninguém para te passar a mão na cabeça. Tu vai ficando cada vez mais de lado. Ah, tu não fez? Não, tem quem faz. Tu não me serve. Tu tá sendo excluído momentaneamente. Até que tu te capacite para ter uma nova oportunidade. Então, na questão espiritual, reencarnatória, é um pouco assim. Porque a gente vê, às vezes, uma vida plena, com uma saúde perfeita, e o cara deixa para amanhã, hoje eu estou cansado, deixa para amanhã. O tempo passa. E amanhã tu não tem nem mais essa capacidade orgânica que hoje tu tem. Então, de que forma que tu vai, no futuro, conseguir cumprir alguma dessas obrigações? Demandas, né? Ser útil. Então, às vezes, tu vai fazer ter valer. pouco menos para poder dizer, puxa, eu tinha e não aproveitei. Agora eu tenho que correr muito mais para poder dar conta daquilo que antes era fácil. Por isso Os ensinamentos. Exato, por isso que, num gesto grandioso, vários irmãos nossos mais velhos fazem o que fizeram. Olha Jesus o que fez por nós, né? Mas exemplificando o que merece importância e o que tem que ser descartado. Um São Francisco, um Chico Xavier, uma Madre Teresa, né? Modelos evolutivos onde que, dando passinhos atrás, eles vão lá e eles atendem as crianças, né? Eles atendem os pequenos, que somos nós, mostrando aquilo que tem que ser feito para que também nós tenhamos o mérito de atender, né? Tenhamos o mérito de poder assistir. Coisas que às vezes hoje o pessoal brinca, né? E diz assim, tchê, tu só veio aqui para fazer peso na terra, né? Porque coisa boa tu não está fazendo nada, né? Então, qual a utilidade, né? E o pior, não pensa que isso aí é de graça, né? Não pense que é de graça. Por quê? Porque tu vai ter que prestar conta de tudo que te foi dado, inclusive até teu corpo, né? Porque todo esse aparato material que te foi dado para que tu te manifeste, né, pela graça e pela justiça e pelo amor do Pai, vai te ser cobrado, né? Como tu dá um uniforme novo para o teu filho, digamos, e ele fazer um mau uso. Tu vai dizer, tchê, o que tu foi fazer, né? Então, por isso que a gente sempre coloca que eu me lembro que eu estava numa bodega, né? Isso como dizia o Ramatiz, ele diz assim, Ramatiz, isso se perde na noite dos tempos, né? Então, há muito tempo atrás, e eu ouvi a palavra reencarnação. Cara, foi como se eu tivesse levado uma tijolada, assim. Me bateu de uma maneira, né, a tal ponto que aquilo ficou ressoando dentro de mim. E a primeira oportunidade que eu tive, eu fui no dicionário e eu comecei a estudar aquilo ali. O que é a reencarnação? Então eu digo assim, para a maioria de nós, né, que estamos num processo de compreensão da própria vida, nós temos que nos render a essas leis naturais, né? Que são 10 leis naturais, os 10 mandamentos, no caso. E uma dessas leis naturais é a reencarnação.
Porque se tu não colocar ela no teu livro didático evolutivo, tu não vai entender um monte de coisa, né? Não vai entender. E aí a briga vai ser ferrenha dentro da família. Porque às vezes tu não vai admitir a atitude daquela pessoa. Tu não vai admitir as diferenças, né? Tu vai dizer, e na realidade o que que acontece? Dentro desta mesma família existem irmãos em níveis evolutivos diferentes para que juntos se assistam, para que juntos se apoiem, né? Te lembra lá do joio e do trigo? Né? O servo chega para o Senhor, Senhor é o Criador, é Deus nosso Pai. Né? Ele chega, Senhor, não semeaste a boa semente no teu campo? Tipo, nós seríamos nós, todos filhos, todos bons, né? De onde veio isso tudo? Esses outros aí. É, que não são amigos nossos. São sempre os outros, não são nós. Esse pessoal ruim aí. Essa galera. É. Né? De onde é que veio essa tropa? Aí ele diz, né? Enquanto os homens dormiam. E quer dizer, nós mesmos construímos, que é aquele lance, o maior inimigo está dentro de ti. Nós construímos. E aí ele diz, queres que vamos lá e arranquemos? Não. Não. É claro que na época Jesus tinha que usar essas figuras, né? Tipo, o trigo amarra e guarda, né? Em fardos. E o joio queima. Né? Aqui também ele usa de figuras fortes, porque ele precisava, naquela época, né, disso. Mas hoje, se nós abrirmos um pouquinho os nossos olhos e começarmos a sentir, né, sentir o que Jesus quer dizer para nós, nós vamos entender. Nós vamos entender que Deus é Pai bom e justo e que não existe essa coisa dessas penas eternas, não existe essas coisas de um Deus que odeia, de um Deus que se vinga. Né? Isso é inconcebível, só que momentaneamente a gente não enxerga. Então, por isso que ele diz, né? Estes para o suplício eterno, ou seja, sofrer que nem cachorro, e aí os outros na maior da manguaça. Né? Aí eu digo, como é que os outros se sentem sabendo que os caras estão lá patinando no seco, né? Sim, porque muitas vezes são pessoas que conviveram conosco e que nós temos laços fortes, né, de sentimento. E aí tu vai dizer assim, pô, como é que eu vou me sentir feliz, bem no paraíso, sabendo que muitos dos meus estão eternamente penando? Não tem como, né? Ninguém se sente pleno. Sim, é para te ver como essa Não visão... existe felicidade. Por isso que essa visão assim de um céu e de um inferno é uma concepção de uma vida física, né? E muito egoísta, quase. De corpo. E aí então nós estamos eu e tu no céu, porque a gente vai se salvar, né? E aí um monte de outros estão lá no coisa e passa no nosso pensamento eles que estão lá sofrendo e tal. Como a gente quase não pode fazer nada, porque não pode fazer nada mesmo, né? Aí a gente diz, bom, Antônio, tomamos mais uma, então? Vamos beber para esquecer. Tomamos mais uma, que aí isso vai passar. Sim. Liso. É para ver que essa concepção de um corpo físico, nós temos corpos fluídicos, isso está no Evangelho, isso é antigo. É antigo. Antiguíssimo. Né? A questão do nosso duplo etérico, a questão do nosso corpo perispiritual, a questão, né, do fluido cósmico universal, todos esses elementos que escapam, né, como há um tempo atrás a gente poderia dizer como é que essas ondas chegam, né, como é que o pessoal me vê, né, como é que o pessoal me ouve. Isso há não sei quanto tempo atrás, 500, até menos, né? Menos. Isso seria uma coisa misteriosa, seria quase que um feitiço, né? Quando que na realidade é simplesmente um avanço, né? Ou seja, avanço não, é um domínio de uma certa tecnologia. E o interessante é que a gente acredita nisso, né, nessas ondas, porque, claro, que a gente recebe elas de alguma forma, mesmo sem saber como funciona, e não acredita em questões não são humanas, são espirituais, né, dessas emanações que nós fazemos. Muitas pessoas dizem que sentem, porém não entendem como, e não se ligam que, além de sentirem, também projetam. Então, são entendimentos que quanto mais a gente consegue
compreender como é que é essa mecânica, mais ele nos coloca num caminho seguro, porque senão a gente vai meio que, tipo aqueles carrinhos, né, que ficam batendo e vão pro meio de novo e vamos na pancada. E não precisa ser assim, pode ser diferente, né? E às vezes não precisa nem ter fundo a nível de ciência, né? Porque o nosso irmão mais velho, fora os outros, né? Ele dizia, vós sois responsáveis por pensamentos, atitudes e palavras, né? Ele diz a maldade, né? O mal não é o que entra pela boca do homem, o mal é o que sai da boca do homem, né? Porque é no coração que frutifica, né? Os adultérios, os roubos, toda a negatividade. Então, é tu que gera, né? E às vezes nós não levamos isso a sério, mas isso verdadeiramente é um pilar, né? Por mais que tu negue, ele não vai deixar de existir. E o que eu acho assim nesse capítulo, né? Que depois tem outra passagem de Jesus que eu acho que ela é linda, 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 é a do bom samaritano, né? A parábola do bom É a samaritano. parábola do bom samaritano, que para mim, né, é uma das parábolas assim mais educativas, né, e mais até os elementos dela são todos eles elementos muito fortes nessa questão de irmandade, nessa questão de trabalho, nessa questão da caridade em si. Porque Jesus é muito inteligente, né? Muito inteligente não, velhinho, sabe das coisas, né? Ele dizia, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Eu não vim aqui fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Então ele tinha um propósito. E como era educar crianças, ele tinha que usar. Como é que tu vai chamar a atenção de uma criança, Antônio? Porque eu estava pensando, né? Tu vai ter que chamar a atenção de uma criança através De figuras que ela entenda. figuras, Sim. né? O bom professor não é aquele que simplesmente sabe muito, mas é aquele que consegue transmitir E de o forma. conhecimento. Porque a mensagem ela tem que chegar, sair e chegar. Exato. Senão não houve mensagem, né? Então, realmente, nesse ponto, ele nos dá assim uma oportunidade de entendimento de que forma, né? Porque a gente às vezes vê as parábolas, mas são historinhas. Não são só historinhas. Sim, que é como aquela que a gente leu antes, né? É. Porque tudo aquilo que fizerdes a um dos pequenos, a mim o fizeste. E tudo aquilo que não fizestes, A mim deixasse de fazer. exato. É. Então, a omissão, ela chega a ser assim sim, porque não é um erro, um pecado, enfim, mas a omissão, ela é é tu negar a família, é tu negar o princípio, é tu negar tudo aquilo que te foi ensinado. Né? Por isso que eu sempre sempre disse assim, digo, né? Ou tu faz seguindo a vontade, né, de leis maiores, ou tu faz pela tua cabeça. Se tu fizer pela tua cabeça, tu vai ter que colher, né? Porque foi tu que inventou. E até nas nossas Porque leis. a lei é perdoar, a lei é ser bom, a lei é a lei. Ah, tu está inventando. Até nas nossas leis humanas, que são, comparando, extremamente precárias, a omissão é crime. Em vários aspectos, a omissão é crime. É verdade. Então, É verdade. não, mas tu tinha que ter feito. Tu não atendeu, né? É, em vários sentidos. Um velhinho, Um velhinho a no criança, trânsito, ou tu não obedeceu, né? o cuidado com os teus pais, com os teus filhos, porque a gente ainda precisa de leis humanas severas para nos conseguir colocar dentro de uma linha, né? Então, Sim. de uma linha de conduta adequada dentro de uma sociedade. Então, E aí teve outros irmãos nossos também, né? Que são irmãos nossos também, que facilitam as coisas, né? Então eles dizem, não precisa, nós vamos dar um jeitinho, Sim. né? E existe isso dentro da própria família, né? sim. Tem aquele teu irmão que te diz, e tem aquele outro que diz, não, faz assim que, né? Faz de conta que tu não viu. Mas no fundo, se tu consultar a tua consciência, né, a gente vai ter o parâmetro, né? Então, por isso, né, de nós compreendermos, né, que existe a lei e que ela é inexorável, né? O segundo mandamento de Jesus, né? Faz aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a ti. Então, será que quando eu me faço que eu não vejo,
eu gostaria que fosse feito comigo. São questões que a gente não se coloca, né? Mas a resposta é muito simples, muito clara. É não ou é sim? Se é sim, beleza. Se é não, muda. Vai lá. Então um doutor da lei, tendo se levantado, disse-lhe para o tentar: Mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Que é que está escrito na lei? Que ledes nela? Ele lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito, e vosso próximo como a vós mesmos. Jesus lhes disse: Respondestes muito bem. Fazei isso e vivereis. Olha a resposta de Jesus, né? Isso há 2000 anos atrás, né? O cara chega, um doutor da lei, né? Por que era um doutor da lei? Porque naquele tempo tudo era de uma forma representativa, né? O mais velho, o que mais tinha experiência, então ele tinha um compromisso maior dentro da sociedade. Então esse doutor da lei, ele era envergado de conhecimento, é uma pessoa que sabia mais do que os outros. E aí, vendo Jesus trazer uma mensagem nova, né? Ele vai lá e ele pede, né, o que é preciso fazer. Então, e Jesus vai buscar a lei. Que é isso que às vezes nós esquecemos, que existe uma lei. É por isso que a gente sempre coloca, às vezes, isso aqui não é um descampado. Tem patrão. Terra de ninguém. Sim. Entendeu? Isso aqui tem patrão. E tem uma lei e uma ordem. Aí tu diz, não, mas eu... Tudo bem, faz pela tua cabeça então. Mas saibas tu que existe uma lei e que existe uma ordem. E o cara responde muito bem. Né? Bem certinho. Bem certinho, porque era a lei mosaica. Uhum. É uma lei de 2000 anos antes, né? Que é a lei mosaica, que Jesus reduz toda a lei mosaica em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, né? Aí ele diz, ó, faze isso e viverás, porque a pergunta dele é para ter a vida eterna. Uhum. Então Jesus diz que se tu pratica a caridade, se tu faz o bem, se tu ama, tu vai viver, tu não vai morrer. Mas aí é muito grande, né, para nós entender. Mas vamos adiante. E aí o cara continua, né? Mas esse homem, querendo parecer que era justo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, disse-lhe. Então aí vem a parábola, né? Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos de ladrões que os despojaram, cobriram-lhe de feridas e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, tendo-o percebido, passou do outro lado. Um levita que veio também para o mesmo lugar, tendo considerado, passou ainda do outro lado. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava esse homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão por ele. Aproximou-se, pois, dele, derramou óleo e vinho em suas feridas e as enfaixou. E, tendo-o colocado sobre seu cavalo, conduziu-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e as deu ao hospedeiro, dizendo: Tendes bastante cuidados com esse homem, e tudo o que despenderdes a mais, eu vos restituirei ao meu regresso. E aí ele termina: Qual desses 3 vos parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor lhe respondeu: Aquele que exerceu a misericórdia para com ele. E depois, disse-lhe Jesus, e fazei o mesmo. São Lucas, capítulo 10. Então, na história, né, o cara foi assaltado numa rua, né, numa via daquele tempo, e os caras roubaram tudo dele, deixaram ele nu, bateram nele, né, e deixaram ele semi-morto. E Jesus se utiliza de figuras, né, e todas essas figuras elas têm uma força, né, porque também quando nós falamos, a gente usa de figuras para identificar coisas, né? Então, ele diz que o primeiro que passa O sacerdote. é um padre, né? Um sacerdote. O segundo que passa é um levita. E o terceiro é um samaritano. E são pessoas
totalmente diversas, né? Por que Jesus se utiliza do padre, né, de um sacerdote? Porque numa hierarquia, o sacerdote, ele é um representante de Deus, cuja um dos princípios é atender o irmão. Então, seria um cara muito mais evoluído, compromissado com o bem. Beleza. O, o, O levita? o levita também era um povo de um conhecimento muito grande, né? Das leis, da questão de sociedade, do amparo, de coisas assim, né? O levita. E os samaritanos, os que moravam na Samária, eram um povo humilde, né? Pescadores quase todos eram, mas enfim, era um povo muito mais humilde, um povo que não era letrado, digamos assim, não era conhecedor das leis a tal ponto como o doutor, né? Ou um sacerdote. E aí Jesus se utiliza dessas três figuras. E vejam que interessante. A primeiro que passa é o padre. E o que ele faz? Ele passa de lado. Né? Não é comigo. Não é comigo. Aí depois vem o levita. Ele passa de lado. Né? E aí vem o samaritano, ele enxerga aquela situação. E olhem que interessante, né? Ele vê uma oportunidade de ser útil, digamos assim, mas não numa questão egóica. Ele vê uma situação ali e ele vai lá. Porque ele não mede, ele não julga, ele não questiona, coisa que os outros dois fizeram. Né? Os outros dois, como nós, né, às vezes fica pensando, pá, mas ali não vai ser nada de bom. Para que eu vou me envolver? De repente o cara está morto, de repente ele não está, pá. E segue adiante, não faz coisa nenhuma. Enquanto que o samaritano, na sua humildade e na sua, eu diria assim, na sua pureza de coração, porque ele acredita na vida, ele acredita nas coisas, ele vai lá, ele olha e o cara está vivo. O cara não está morto. Né? Aí ele faz o quê? Né? Naquele momento, ele lava as feridas, ele passa óleo nas feridas e tal, carrega, né, no cavalo dele, leva para a hospedaria. O cara da hospedaria conhece ele porque ele passava frequentemente por aí. Ele atende o cara a noite inteira. E no dia seguinte que ele vai sair, ele diz assim, ó, vou te deixar um dinheiro, tu cuida do cara, que na volta eu vou te dar aquilo que for preciso, né, se tu tiver gasto mais. E aí Jesus pede, quem é que fez a coisa certa? Então, para nós, né, como nós, digamos assim, nos posicionamos, né, em relação àquilo que a gente olha. Quando a gente vê a necessidade, nós nos colocamos de pronto ou passamos de lado? Né? O julgamento, né, que ocorreu nessa história, porque no nosso dia nós nos deparamos com muitas situações e nós primeiramente julgamos. E ali ele diz, né, que o samaritano ele foi tocado de compaixão. Então, muito antes da questão da cabeça, foi a questão do sentimento dele. Ele teve esse sentimento de atender aquele que, sem julgar por que estava naquele estado, por que estava ali, ele foi. Muitas vezes nós olhamos a pessoa e pelo que nós vemos, nós já tecemos conclusões, né? Não, aquele ali é assim, aquele ali é assado, ele está ali por isso, ele está ali por aquilo, ele não me interessa, não, né? Ou eu não tenho nada o que fazer, não consigo ajudar. E a gente perde as oportunidades. E o capítulo fala sobre caridade, sobre salvação, sobre transformação. Então, nessa comparação desses três, claro, ele pergunta quem realmente atendeu ao próximo, né? Mas também, quem conseguiu, dentro de si mesmo, fazer com que essa coisa boa ela se expanda dentro de si. A gente às vezes não percebe, mas quando a gente consegue fazer alguma coisa de bom, isso toma o nosso corpo espiritual e passa para o nosso corpo físico. Isso faz parte das nossas ações, dos nossos pensamentos, de tudo aquilo que a gente emana. Então, como a gente consegue transformar, ser melhor, se não atendendo às oportunidades que a vida nos oferece, de uma forma muito simples?
Exatamente, de uma forma simples, porque são questões primárias, né? São questões de necessidade, muitas vezes primárias. Ou seja, faça aos outros o que tu gostaria que te fizessem, né? Se tu tivesse lá daquele jeito, tu gostaria que te atendessem? Sim. Então imagina a consciência do padre, do Sacerdote, do do levita. sacerdote, né, na época, que não atendeu. Ele tinha a obrigação de atender. E aí ele se fez de louco. Por quê? Porque não levava vantagem. Então ali que queima o fogo do inferno. É uma consciência pesada pela não prática da lei. Porque existia ali uma necessidade. E tu omitiu. Tu te fez de louco. Mesma coisa com o levita. O levita também. Ele teria obrigação de atender o seu irmão, porque a nível de entendimento, a nível evolutivo, são seres mais velhos, cujo propósito e cuja obrigação é atender e dar exemplo aos menores. Eles fazem o quê? Dão uma curva. Enquanto que, no exemplo de Jesus, né, vem um samaritano que ele até poderia passar, né, porque ele não tem obrigação, ele era o simples e humilde, mas não, ele viu ali a necessidade, ele vai lá e ele atende. Então, é que nós, né, na realidade, nós queremos levar uma certa vantagem, né, dentro da estrutura familiar, né? Ao invés de entendermos que nós somos parte dessa estrutura e que a gente tem que fazer a nossa parte. Então, por isso que muitas vezes a maioria de nós não atende, a maioria de nós não faz, a maioria de nós não enxerga, né? Por quê? Porque verdadeiramente eu não levo vantagem nenhuma. Para que eu vou, né, me envolver, Sim. digamos? A grande família que nós temos, que é a família humana, e que a gente às vezes fala, mas não considera, né? Muitas vezes a gente considera mal e porcamente a família da casa, porque ali também a gente comete algumas barbaridades. Então, Sim. olha o quanto a gente tem que evoluir. Mas a gente não percebe que essa mescla de almas encarnadas, tão diferentes umas das outras, elas estão no mesmo processo de aprendizado, onde quem menos sabe precisa daquele que mais sabe para poder ir em frente, e quem mais sabe precisa justificar o seu saber auxiliando os que menos sabem. Então, a gente falou antes de professores, de pais, são, no exemplo, os que mais têm capacidade e por isso que auxiliam os menores. E quanto isso é grandioso e necessário na nossa vida. A gente pensa no nosso exemplo. Se ninguém tivesse feito por nós quando éramos pequenos, os nossos pais tivessem nos largado a fazer o que, sei lá, te vira, não tivéssemos professores que se dedicassem a nos ensinar questões das mais básicas até aonde a gente foi, o que seríamos nós hoje? E então, muitas vezes até com uma certa rigidez, digamos, sim, né? mas Com uma certa, sim, né, uma teima, né, para que tu vai ter que aprender, né? não tem molezinha. Por quê? Porque essa é a lei, então é legal, né? A gente ter essa visão de que as coisas são porque elas foram feitas, né? E que eu tenho que fazer. Compromisso. Que eu tenho que fazer. E que às vezes, no dia de hoje, a coisa parece, né, que esteja, digamos assim, perdendo, né, o significado, né, disso. Mas hoje, que dia que é? 26, né? Hoje 27. 27, nós estamos na rádio fazendo a primeira live. Então, quer dizer, eu brinco com isso porque a vida é uma oportunidade, né? E cada um faz aquilo que entende e aquilo que pode. Só que a própria vida, ela vem através dos seus mecanismos, mostrando, dando a cada um de nós um significado. Então, às vezes tu pode ignorar tudo isso. O evangelho, as leis, né? Tu pode ignorar tudo isso. Mas isso não vai te isentar, tu entendeu? De tu sentar na frente do tribunal,
que é a tua consciência, e ali tu vai ter que verdadeiramente te justificar. Por que que tu te fez de louco naquela situação que tinha um irmão teu, né, lá daquele jeito? Aí tu pode até responder, não, porque eu sabia que depois de mim ia passar mais 2 e o terceiro ia atender. Eu estava com pressa. É, bela justificativa. Aí um pai que é bom e é justo diz, não, inferno eterno pro cara. Não, ele diz, vamos começar de novo. Ele diz, vamos começar de novo. E aí tu procura, né, dentro de ti elementos que vão te ajudar a tu não voltar, como dizia, né, para Madalena, vá e não tornes a pecar para que coisa pior não te aconteça. Então ele diz, cria coisas dentro de ti que vão te dar uma certa lembrança para tu não continuar fazendo essas coisas, essa omissão, né, que tu está fazendo junto aos teus irmãos. Todo o evangelho ele é lindo, né? E o evangelho segundo o Espiritismo, então, ele tem toda uma explicação. Depois existem outras parábolas, né? Outras passagens de Jesus. Depois tem também, né, aquilo que eu vinha falando, né, que fora da igreja não há salvação. Então tem textos também espetaculares, né? Por isso que a gente sempre diz, para te construir um prédio, uma base, alguém vai ter que construir, né? Ou é uma máquina, ou são os empregados, ou é tu, né? E para tu ter essa base, né, de conhecimento, tem que trabalhar, né? Tem que fazer alguma coisa diferente do que a gente vem fazendo até então, porque se não for diferente, dificilmente tu, digamos, dá um passo adiante, né? Dentro desse conjunto grandioso que nem a gente coloca que no exemplo é uma família, né? De tu fazer coisas de um jovem, um bom jovem e não mais coisas de criança, né? Então, fora da caridade, não há salvação. Mas nós estamos estourados. Só para terminar, né? Muitas vezes a gente fala dessas questões evangélicas aqui de parábola e tal, e a gente pensa assim, não, mas eu não passei por ninguém na rua que eu pudesse ajudar e não ajudei. Mas é dentro de casa, né? Às vezes o filho vem te chamar, tu tá ali lendo teu jornal ali, pai, me ajuda a fazer não sei o quê. Aí o cara diz assim, vai lá e pede pra tua mãe. Então, a gente não atende a necessidade dentro de casa simples, quanto mais a da rua. Então, o nosso laboratório é aquele ali, né? Vamos se esmerar para tentar compreender ali aquele chamado que está vindo, aquela oportunidade de reviver de uma forma diferente quem nós somos. Um grande abraço a todos que nos assistem, a todos que nos ouvem. Estejamos nós sábado que vem aqui novamente e a gente faz um convite a todos vocês, né, para que juntos nós possamos, como uma grande família, nos ampararmos, né, fazermos bem uns aos outros e assim nós vamos tornar mais leves, mais fáceis os nossos dias. Então, um grande abraço e que possamos ter vivo dentro dos nossos corações esse código, né, que é o Evangelho de Jesus. Obrigado a todos pela companhia nesse sábado e a gente sempre reitera, né, que possamos nos encontrar na semana que vem para mais uma conversa através do entendimento do Evangelho. Obrigado a todos e até lá.